Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra em Mateus, capítulo 15, mas a leitura nós iremos iniciar a partir do verso 21. O título diz: A Mulher Cananeia. Vamos à leitura com a ajuda de Deus. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente, endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Glória a Deus, louvado seja Deus por essa palavra. Meus amados, aqui vemos que o Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele andou por muitos lugares, pregando o evangelho, falando do seu amor, da sua misericórdia, anunciando o reino de Deus, sobre a terra. E nesse tempo, muitos discípulos, andavam com ele também. O ponto aqui que o Senhor tem ministrado a trazer é que essa mulher, nós vemos que ela não era do povo de Deus, não estava ali entre as pessoas que eram destinadas a seguir ao Senhor, que eram escolhidas, digamos. Tinha um povo naquele tempo que era diferenciado, em sentido de que tinha a promessa do Senhor viva sobre a vida deles, E essa mulher, ela não fazia parte, mas ela sabia que a situação que ela vivia com a sua filha, só o Senhor tinha o poder, para curar, para libertar. Então, independente de que ela não fizesse parte daquele povo, ela tinha aquela fé de que o Senhor usaria de misericórdia com ela, e que atenderia o desejo do seu coração. E foi por meio dessa mulher e de muitas outras naquele tempo que não participava da linhagem do povo de Deus, que o Senhor viu a fé de muitos, e muitos alcançaram o milagre. Por isso que o Senhor depois, ele mesmo falou, que todo aquele que crê nele, seria salvo. E não fez mais acepção de pessoas, de ser da tribo de Israel ou não. Ali foi liberado o amor, a misericórdia, a salvação sobre todos. E vemos aqui uma fé muito grande dessa mulher, uma insistência também dela, porque ela viu ali, que o Senhor Jesus tinha o que ela precisava, que era a cura que ela tanto almejava da filha dela. Então ela não recuou. Muitos ali, eu acredito que ficaram mandando ela embora, parar de gritar, mas não, ela continuou clamando ao Senhor, E nós, meus amados, vemos aqui, que o Senhor Jesus ainda falou com ela, de uma forma meio até que talvez outras pessoas tivessem recuado ali, O Senhor Jesus falou para ela: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela humildemente falou, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Talvez o Senhor Jesus tenha falado isso pensando que para testar a fé dela naquele momento, Se apesar dela ter ouvido aquelas palavras duras, ela ia recuar. Mas não, ela permaneceu firme no que ela queria, Na confiança de que ela sabia que só de Jesus ia prover aquilo que ela precisava. Então ela falou essas palavras e o Senhor falou, grande é a tua fé, mulher. Então nós vemos aqui, meus amados, que muitas vezes em nossas vidas a gente começa a orar, a clamar ao Senhor por algo, por alguma libertação, por alguma causa.
E às vezes por demorar a gente fica entristecido ou pensa que a nossa oração não está sendo ouvida, sendo que às vezes o Senhor só está testando a nossa fé, assim como Ele falou com essa mulher, né? Com as palavras até duras de se ouvir. E às vezes tem situações na nossa vida que é duro de se passar, que às vezes a gente clama por aquela causa de Senhor, até agora eu não vi, é um milagre que tanto espero. Tem muitas pessoas que até desistem por achar que o Senhor não está ouvindo. Só que a palavra de Deus fala que tudo é conhecido ao Senhor, as nossas orações, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, o que está no nosso coração, que Ele fala que sonda os nossos corações, né? E conhece a intenção de cada um. Então, independente de que a gente esteja meses orando por algo, ou até anos, tem muita causa que passa às vezes até anos para que a gente venha ver o cumprimento dela, mas se cremos, estamos com a nossa confiança firmada no Senhor, sabemos que no momento certo veremos a obra, né? O agir de Deus em nossa vida. Assim como essa mulher, né? Por certo, ela vivia em uma grande tormenta, né? Com a filha ali endemoniada, né? Possuída por espíritos malignos. Tanto que tem uma passagem que ele anda com os discípulos, que os discípulos vai até um homem também endemoniado, e quando chega lá eles não conseguem expulsar. E ele fala: mestre, estamos andando contigo e não conseguimos ali, não temos autoridade para expulsar aquele demônio. E ele falou, né? Tem essas castras, parece que ele fala assim, só sai com jejum e oração. Então tem certas coisas, meus amados, da parte do céu, que para a gente alcançar, às vezes a gente tem que criar ali uma ligação maior com os céus, né? Com mais oração, com mais clamor, com mais dedicação. E assim o Senhor vai vendo até em que nível a gente é capaz de chegar para alcançar aquilo que almejamos. E o Senhor não nega favor aos seus, porque a palavra de Deus fala, né? Aquele que bate, a porta se abre, que pede, recebe, que busca, encontra. Tenha certeza que se você continuar clamando ao Senhor, continuar orando, o Senhor concederá o desejo do seu coração. Porque o Senhor diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. Então não vamos esmorecer na nossa fé, não vamos fraquejar, não vamos recuar nem desistir. Porque tem causa nas nossas vidas que só o Senhor pode resolver. E se só Ele pode resolver, então vamos continuar clamando, buscando, até vemos o cumprimento daquilo que desejamos receber de Deus. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que o Senhor venha ministrar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.